Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonica_c_carneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também minha wishlist com os livros desejados da Amazon, caso você queira me enviar um livro ou qualquer outro mimo de presente. Deixa a recomendação, se você for adquirir algum livro, compre com algum link de algum canal associado, assim você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital, tá bom? Hoje vamos de término do mês, né? O mês de outubro foi um mês muito significativo, eu gosto muito do Victor Tube e gostei das leituras, gostei de ter acompanhado alguns canais, assistido algumas resenhas, né, sobre livros vitorianos. E eu acho que foi um mês maravilhoso. Aí eu não vou falar muito detalhadamente sobre esses livros, porque vocês estão vendo que tem um volume grande, mas vou pincelar um pouco sobre a leitura, tá bom? A minha TBA eu tenho colocado inicialmente 2 livros de base. O primeiro era esse aqui, das Irmãs Brontë, Janier. Era um livro que eu tinha muita curiosidade a respeito, porque sempre ouvia falar muito bem. E as irmãs, elas despertam na gente muita curiosidade, né? Então, foi para mim uma leitura muito gostosa e tem vários elementos que eu poderia citar aqui nessa obra. Para quem não conhece, conta a história de Janier, que ela vai para um lugar trabalhar, né, como preceptora de uma criança. E lá ela já tem aquele encontro assim, bem inusitado com o proprietário daquela casa, que é o senhor, né, o senhor Rochester, que é o dono da propriedade, que é o responsável pela criança, uma espécie de tutor daquela criança. E o encontro dele já é aquele tipo de encontro assim, bem icônico, tipo mesmo de cena romântica, né? Um encontro meio inusitado em que ela não sabe que ele é o seu patrão, e é bem interessante, né? Eu não vou me deter muito sobre a narrativa, eu acho que é uma narrativa que a maioria das pessoas conhece. Aí eu só queria mostrar um detalhezinho dessa edição. Aqui na orelha do livro tem esse casarão, que é a propriedade, né? E aqui na outra orelha tem o mesmo casarão incendiado. Quem já leu a obra conhece e sabe o porquê dessas referências, né? Que são bem significativas em relação à obra. É um livro um pouco extenso, óbvio que vai ter um romance, mas eu queria lembrar alguns aspectos desse livro, né? Que é um romance de formação que vai mostrar a vida de Janier, desde a infância com seus pais. Ela fica órfã e ela vai para um orfanato e depois vai para uma escola e recebe sua educação até a vida adulta. E depois, na vida adulta, ela vai trabalhar como preceptora, como professora, né? Então a gente vai ver toda a vida da Janier nessa obra, por isso um romance de formação. É uma obra clássica e por isso ela é atemporal, né? Ela, durante décadas e milênios, ela vai ter sua significância como obra. É um livro vitoriano porque é o período da Rainha Vitória, onde foi escrito, né? Um gótico, e como gótico tem toda aquela atmosfera, toda a atmosfera que envolve um certo mistério em relação à narrativa, em relação a alguns fatos. E além disso tudo, é um romance que eu confesso que para mim, a parte romântica inicialmente até é interessante, mas depois ela tem uma quebra, uma ruptura. Eu não sei se os outros leitores que leram essa obra
percebe essa ruptura nesse romance, e aí eu já não acho significativo em relação à narrativa romântica em si, né? É interessante, algo que eu pensei, eu até compartilhei com Edviges, que faz muita resenha no Scooby, disse Edviges. É engraçado, porque esses livros vitorianos das irmãs, e até mesmo de Daniel, como é significativa a existência dessa propriedade, desse casarão. Aí quando a gente pensa no aspecto jurídico, eu não sei se vocês sabem, mas os direitos próprio terreno, eu acho que se pronuncia assim, que são os direitos de propriedade dentro da escala normativa do direito, é um dos mais sólidos que existem, né? E eu sinto que a narrativa desses livros vitorianos, pelo menos das irmãs Brontë e de Jane Austen, a escritora Jane Austen, eu vejo muito essa representatividade no sentido do direito ao próprio terreno, né? O direito à propriedade, e que a vida das pessoas está muito ligada àquela casa, àquela propriedade, aquele direito, àquela posse do imóvel, né? É um livro que tem aquele embate homem e mulher. Ela faz alguns questionamentos sobre a vida da mulher, né? E é bem interessante isso, mas tem um aspecto que, apesar de não fazer parte da época ele não era contemporâneo da Charlotte, mas que eu acho significativo citar é as teorias de Lombroso. Eu não sei se vocês conhecem dentro do direito, que já é um tipo de teoria que já foi abolido, mas Lombroso ele veio depois das irmãs, né? Mas eu acredito que toda teoria ela já é um seio social de uma época. E depois, claro, Lombroso, no seu estudo de faculdade e como teórico jurídico, ele depois desenvolveu, né? Que é aquela teoria do estereotipo, né? Alguém é criminoso por causa de tal aspecto físico, alguém tem uma imagem pavorosa, uma deformação, portanto será criminoso. E a gente sabe que não é, mas que foi uma teoria que, depois desse período vitoriano, se firmou, né? Inclusive até aqui no Brasil, essa teoria ela permaneceu durante muito tempo. E é interessante, eu pensei nessa teoria de Lombroso por causa da narrativa. Aqui a gente vai ver um triângulo amoroso, e quem leu a obra sabe, você começa a obra e depois de um certo momento existe uma grande descoberta que Janier faz na narrativa, fazendo até com que ela e o Sr. Rochester, que estavam se preparando para casar, não consumam esse casamento. E é interessante isso, porque eu só vou dizer uma coisa para vocês pensarem a respeito. Todo mundo que leu a obra sabe por que eu estou falando isso, e quem não leu, fica a interrogação para que leiam e entendam o que eu quero dizer. Em Janier, eu não vejo muito diferente daquilo que acontecia em relação às mulheres contemporâneas de sua época. Sempre quando o homem queria se livrar de um casamento, e a mulher sempre era a parte mais frágil dessa relação, muitas vezes aquele divórcio não poderia ser consumado, a mulher muitas vezes era tida como louca, ela era tida como monstro. Aquela mulher era afastada do seio da família e se colocava no hospital psiquiátrico. E muitas vezes aquele homem ele ia viver um segundo relacionamento, quebrando a questão do casamento e fazendo com que sua esposa fosse afastada da família com esse tipo de narrativa, né? de monstruosidade, de loucura em relação à mulher. Aí eu não vou explicar muito o que eu quero dizer com isso não, mas é perceptível nessa obra, né? Gostei muito, até a Jane, ela dentro da narrativa, que é uma narrativa bem extensa, ela até se comporta bem tá ok, na minha visão, porque ela não quebra a questão dos laços do casamento, ela não faz nada de errado.
Inclusive, até nas decisões dela, ela tem uma postura muito assertiva no sentido de eu só vou fazer isso se acontecer isso, né? Mas é interessante isso porque é perceptível esse estereotipo, por isso que eu citei Lombroso na obra. Eu vou ler só um trechinho, bem curtinho. O livro ele tem trechos maravilhosos, mas eu acho que esse trecho ele ilustra a obra de uma maneira mais ampla, sem ser só a questão mesmo do romance. E diz assim: quem quiser pode me culpar quando eu acrescentar ainda que às vezes, quando eu saía para caminhar pela propriedade, ou quando ia até o portão e olhava através dele para a estrada, ou quando ainda enquanto a Adele brincava com a babá e a senhora Faz preparava geleias, eu subia as 3 escadas, erguia a porta do alçapão e chegando ao terraço olhava para longe, por sobre os campos e colinas, para a linha do horizonte, e ansiava por poder enxergar além desses limites, por poder alcançar o mundo além dali, cidades, lugares cheios de vida, dos quais eu vira falar, mas que nunca vira, que nesses momentos eu desejava ter mais experiência do que eu possuía, conhecer mais pessoas, mais coisas do que aquelas que estavam ao meu alcance. Eu valorizava os pontos positivos da senhora Faz e de Adele, mas acreditava na existência de outros tipos de coisas boas e prazerosas e queria vivenciar tudo isso. Quem me condena por isso? Muito sem dúvidas, e serei chamada de insatisfeita. Acho que esse trecho ilustra muito bem o anseio das mulheres no sentido de ter liberdade, no sentido de poder fazer coisas além daquilo que esperam delas. Acho o trecho fabuloso, maravilhoso e deixo essa dica para vocês lerem Jane Eyre. Esse livro eu estou fazendo a leitura, fiz uma leitura com Camila, do canal Qual Próximo. Aí os canais que eu vou citando, eu vou deixar na descrição o link para que vocês possam conhecer. Eu ainda não discuti com Camila sobre a obra, mas foi uma leitura maravilhosa. Aí o outro livro que eu li, que estava na minha meta, foi esse aqui, de Sherlock Holmes. Aqui tem 3 livros. Eu já li os 2 primeiros. Memórias de Sherlock, ou melhor, tem 2 livros. Tem o Cão dos Beck Valley, que eu já li há um tempo atrás. Mas agora eu li Memórias de Sherlock Holmes e finalizei essa obra. É interessante, mas um ponto bem icônico aqui nesse livro, eu não sei se vocês sabem, mas num dado momento Sherlock Holmes morre. E aqui a gente vai ver essa morte dele no embate, que ele tinha um rival, Moriarty, mas Moriarty não entra em conflito com ele no sentido de atentar contra a vida dele, não. Ele utiliza outra pessoa para atentar contra a vida de Sherlock. E nesse livro aqui especificamente, ele morre, né? Mas eu acho que vocês sabem, o Sherlock ele depois é ressuscitado pelo autor. Mas gostei muito e estou feliz porque esse livro eu consegui nesse mês demandá-lo totalmente. Aí assim, eu tenho um box aqui que tem mais 2 e mais um outro que eu vou mostrar para vocês e falar um pouco a respeito, que ele também um pouquinho, e devagarinho a gente vai demandando, né? Eu acho muito significativo isso, a gente ir demandando os boxes, né, que tem, para não ficar aquela coisa de obra incompleta. Aí a minha tibia era essa, e só essa mesmo. Jane Eyre me consumiu bastante tempo, mas eu gostei da leitura, desse tempo de ler com mais calma e fiz a licer. Aí finalizei também com a Camila Christine, de Stephen King. É um livro que eu super recomendo e sinto por não ser um livro tão conhecido. E aqui a gente vê o desfecho da vida desse protagonista, né, do Arne, que tem um romance meio conturbado, um triângulo amoroso aí com sua namorada e seu carro Christine, a sua namorada Lady, e tem um outro amigo que ajuda o Arne. E o final foi de destruir o coração. Eu lembrei de Jana, porque a gente leu um tempo atrás Billy Summers, e Billy Summers tem um final de cortar coração. Acho satisfatório, foi um tá ok, mas realmente me pegou um pouquinho esse lado triste aí de cortar o coração, mas gostei do desfecho e não vou falar muito não.
deixo também esse desafio para vocês conhecerem esse livro, que é um King, numa pegada mais humorística, mais leve, muito gostosa. E aí, dando continuidade à LC, eu estou fazendo essa LC, uma outra LC com Flaviana, do Xícara Literária. E aqui a gente está dando a sequência. Tem algumas marcações que por hora eu vou deixar, porque paulatinamente a gente vai discutir a obra. Mas aqui a gente vê o desenrolar já da história com vários protagonistas. E finalmente eles conhecem aquela senhora, aquela idosa centenária que aparece em sessões, né? A mãe Abigail. E os protagonistas, eles vão ao encontro daquela mulher e é um encontro bem interessante. E gostei muito dessa parte. Bora ver o que, é que vai acontecer depois, né? Tem muita coisa ainda para acontecer. Cheguei mais ou menos na metade do livro, mas ainda falta muita coisa e a gente pretende terminar no final do ano. Eu ainda não discuti com Flaviana sobre o livro, mas devagarinho a gente vai marcar para discutir sobre elementos da obra. E aí, dentro dessa perspectiva de TBA e LC, foi um tá ok. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as leituras extras, bem por alto, tá, pessoal? Porque eu acho que esse vídeo já tá enorme. Aí eu li também esse livro. Esse livro aqui, ele tem, deixa eu dizer para vocês os títulos certos, né, para não me embaralhar. Eu já tinha lido Um Estudo em Vermelho, que era o livro do Sherlock Holmes que eu tinha mais curiosidade. E agora, nesse mês, eu li O Sinal dos Quatro. Mas ainda tem um terceiro aqui, que é As Aventuras de Sherlock Holmes, que eu quero ler no outro momento. Não dava para incluir nesse mês, porque já foi muita leitura. E é bem interessante essa parte do Sinal dos Quatro. Eu não vou falar nada demais a respeito, não. Mas eu quero ler só um trechinho também, bem curtinho, para ilustrar um pouquinho o que é que essa história traz pra gente. E diz assim: não havia uma linha. Voltei desesperado, como era natural. Antes de ir embora, lembrei-me de que se algum dia me encontrasse com os meus amigos Sikhs, eles teriam ao menos a satisfação de fazer que eu tinha deixado algum sinal do nosso ódio. Assim rabisquei o sinal de nós quatro, como estava na planta, e preguei-o no peito dele. Era demais que ele fosse para o túmulo sem a lembrança dos homens que tinha roubado e atraiçoado. É muito bom esse livro, super recomendo. E quero ver se esse ano ainda eu termino essa última história para finalizar esses dois livros e ficar aproximando, né, aqueles outros dois do box. Aí, dando sequência à continuidade, eu li mais história desse livro, eu vou deixar linkada a resenha que tem. A última resenha que eu fiz desse livro aqui, inclusive eu estou já lendo outro, mas a história a mais recente que eu li foi esse aqui, As Lágrimas da Mãe Deles, a quarta carta, que foi bem desafiador, porque é um conto que ainda tem alguns elementos que estão ainda fragmentados na minha mente. Eu confesso que ainda quero, em outro momento, não agora, reler esse conto para perceber outras coisas que eu não percebi nessa primeira leitura. Mas super recomendo. E aí li esse livro aqui que eu ganhei de Tamara, no Amigo Secreto que a gente fez em homenagem a Stephen King. 17 histórias turbulentas, terror a bordo. Esse livro aqui ele foi editado, a coletânea foi escolhida por Stephen King e Bev Winstein. Eu achei que era um livro de Stephen King, mas não. Stephen King e Winstein, eles fizeram a seleção, né, dos contos. Mas tem sim uma história de King aqui, tem uma história também de Joe Hill e tem muitos outros escritores, o Winstein e outros, contando histórias de terror e horror nesse mote aqui de aviação. A história que eu mais gostei foi Pesadelo a Mil Pés, porque fala de um homem que está tendo pesadelo ali e algumas visões no voo, e achei maravilhosa, achei bem tá ok. Para as pessoas era uma alucinação dele, né? Gostei muito da história também de Lúcifer, porque é um título que, apesar de pavoroso, ele vai falar sobre viagem no tempo, e é muito bom. E tem muitas outras histórias.
Eu gostei porque eu acho importante a gente conhecer outros autores, conhecer outras narrativas, não achar que gostar de terror seja simplesmente ficar resumido a um autor. Nada contra quem gosta de um único autor, mas eu gosto da pluralidade. E apesar de gostar muito de Stephen King, eu entendo que existem muitos outros autores clássicos e contemporâneos que fazem isso muito bem. E é importante a gente conhecer. Leitura eu vejo muito como experimentação. E aí, para finalizar as minhas leituras, eu li esse quadrinho que eu ganhei de presente. Até aqui tudo ia bem. Para quem não sabe, é um quadrinista turco que vive hoje aparentemente na França. E aqui é uma distopia, né? Eu acho que essa imagem ela vai ilustrar muito bem o tipo de narrativa que a gente vai encontrar nesse livro. E não conhecia, mas fiquei curiosa porque um canal aí que eu acompanho, um canal grande, recomendou essa leitura. Ou melhor, fez um unboxing com esse livro e acabou que alguém me deu de presente e fiquei muito feliz, muito obrigada. E é maravilhoso, super recomendo. Eu acho que a gente precisa conhecer esse tipo de narrativa com principalmente escritores e quadrinistas sem serem necessariamente só do Ocidente, mas também do Oriente, né? A Turquia ela se mistura entre Ásia e Europa. E também para falar sobre liberdades individuais, coletivas, e aqui eu vejo que o peso é maior sobre a mulher, mas sem ser necessariamente aquela dicotomia da religião versus estados. Existem muitas outras coisas na vida, em sociedade, isso aí em qualquer país do mundo, alguns mais gravosos, outros menos, para se pensar sobre isso. Então, curti muito a leitura e que maravilha, né, poder ter incluído esse quadrinho na leitura. Não sei, nesse mês, não sei o que vocês leram, se vocês leram vitorianos, se vocês leram terror. Eu não li terror especificamente por causa desse mês, porque eu não celebro Halloween e nem Dia das Bruxas, né? Mas para mim tem muito mais sentido ler durante os outros meses do ano e ler nesse mês foi mais uma mera coincidência. Realmente meu enfoque nesse mês era ler realmente livros vitorianos e acrescentar outras leiturinhas. Quem quiser comentar sobre algum desses livros ou algo diferente que vocês leram, pode ficar à vontade. Obrigada para quem assistiu. Até a próxima. Tchau, pessoal.